Em seu último grande trabalho por trás da franquia Metal Gear, Hideo Kojima mostrou o porquê é um dos grandes nomes no mundo da indústria dos games, trazendo em Metal Gear The Phantom Pain um jogo simplesmente incrível e realmente um deleite para os fãs da franquia. Um jogo em mundo aberto com gráficos maravilhosos, infinitas possibilidades, porém que eu não entendo até hoje o porquê um jogo tão perfeito, um jogo que entregou tudo praticamente que os fãs queriam em um único jogo, não digamos que chamou a atenção devida e digamos que não ocupou o seu devido lugar na prateleira dos grandes e magníficos jogos já lançados. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e entender o porquê esse jogo ainda não é tão falado, porquê esse jogo não é tão aclamado. E nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho mais. Olá, eu sou o David, bem-vindos para mais um vídeo, você está no canal Cortes Gameplay e hoje é hora de falarmos de Metal Gear The Phantom Pain. Metal Gear The Phantom Pain é o sexto jogo da história fictícia de Metal Gear, sendo ele considerado, na verdade, o quinto jogo na cronologia real do jogo, até porque a versão de Ground Zeroes, que veio antes desse jogo aqui, ele praticamente são acontecimentos que vêm depois de Metal Gear The Phantom Pain. Então aqui praticamente é a quinta versão, é o quinto título dessa série tão amada e tão consagrada. O jogo foi lançado em setembro de 2015, chegando para praticamente todas as plataformas, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One, agradando a muitos, inclusive surpreendendo boa parte da sua comunidade ao chegar para a antiga geração. E o melhor de tudo, apresentando gráficos incríveis, uma ótima jogabilidade, uma fluidez perfeita e com isso caindo muito nas graças, principalmente das críticas assim que foi lançado na sua versão para a geração anterior. E isso foi um ponto muito positivo e com certeza muitos fãs que não conseguiriam até então na época jogar no PlayStation 4 no Xbox One, poderia estar jogando The Phantom Pain tranquilamente com uma qualidade excepcional. E como eu mencionei para vocês no início do vídeo, esse aqui foi o último trabalho de Hideo Kojima por trás da franquia Metal Gear e também pela própria Konami. Ele já no meado do início do trabalho, desenvolvimento de Metal Gear, ele já havia anunciado que esse seria o seu último trabalho, por estar em conflitos, por ter problemas com a Konami, que é a retentora dos direitos autorais da franquia Metal Gear. Por mais que o Kojima seja o desenvolvedor, o produtor, o cara por trás do jogo, os direitos pertencem à Konami. E foi uma briga que toda a comunidade, principalmente os fãs, não queriam, afinal de contas, perder o Kojima é perder a essência de Metal Gear. E todos sabiam que esse seria praticamente o último jogo com a cara do Kojima, com os detalhes e toda a mão do produtor por trás do jogo. O jogo teve orçamentos altíssimos, gerando cerca de 80 milhões e com isso foi um dos grandes problemas e até mesmo das grandes brigas que a Konami acabou tendo com Hideo Kojima. Afinal de contas, a Konami não queria um orçamento tão alto, alegava não estar podendo gastar tanto quanto ele queria investir no jogo, e Hideo Kojima, inclusive após o lançamento de Metal Gear The Phantom Pain, falou que o jogo ainda não foi exatamente o que ele queria, justamente por ter muitos cortes de orçamento, ele não ter podido fazer exatamente tudo o que ele planejou e todas as ideias. Então, além desse jogo ter sido incrível da forma que foi, ele ainda poderia ter sido melhor, segundo o próprio Hideo Kojima. Então aqui nós tivemos um desenvolvimento um tanto quanto conturbado, demorado, porém com expectativas muito altas. Afinal de contas, o jogo já havia bastante tempo que havia saído o seu quarto título e os fãs esperavam ansiosamente, principalmente quando foi anunciado que Metal Gear The Phantom Pain seria em mundo aberto.
teríamos realmente um jogo se passando em um mundo aberto, com detalhes incríveis, e realmente a comunidade ficou muito animada com todas essas possibilidades. Os trailers realmente eram incríveis, e a volta de muitos recursos que haviam ficado de fora da quarta versão estaria de volta aqui, e sem sombra de dúvida o jogo gerou uma expectativa altíssima em toda a comunidade, isso sem sombra de dúvidas, né? O jogo que inclusive se passa na África, em diversas regiões, em uma guerra afegã acontecendo, e nós temos aqui muitos detalhes que realmente são muito bem recriados, tá? O jogo, quando foi lançado, ele não decepcionou, como eu expliquei para vocês, ele chegou para todas as plataformas, rodando muito bem na antiga geração, e na nova geração também o jogo estava belíssimo, né? As questões gráficas elas eram simplesmente incríveis, e o jogo trazia praticamente tudo que os fãs queriam de Metal Gear, né? Você poder ter uma liberdade de explorar infinitas missões, poder escolher as missões que você tivesse vontade de fazer, muitas missões secundárias, muitas regiões, e o mais interessante, né, as múltiplas formas de abordagem para essas missões. Por mais que algumas pessoas e críticas falassem que eram missões repetitivas, mas a abordagem era muito diversificada. Você poderia abordar de diversas maneiras, né? Atraindo o inimigo e utilizando ele para render outros, ou então utilizando camuflagens, utilizando o modo mesmo Rambo, chegar atirando e matando todo mundo, pedindo diversos auxílios como bombas, né, ao seu helicóptero. Então é um jogo que tinha infinitas possibilidades. Aliás, é um jogo porque o jogo existe aí. Então tinha muita coisa, inclusive detalhes que realmente eram de cair o queixo. E o fato do mundo aberto, né, tá ali livre para você explorar algo até então novo na série, realmente fez com que a galera realmente curtisse muito o jogo. Então assim que o jogo lançou, ele ganhou um hype muito grande, muitas pessoas jogavam o game, muitas pessoas falavam do game, o game ganhou notas positivas, algumas negativas, até mesmo com base nos problemas que o Hideo Kojima teve com a Konami, que não era para ser levado em consideração, porque o jogo realmente apresentava algo surreal. Porém, quando paramos para ver friamente o que The Phantom Pain Metal Gear é quanto a jogo e o mundo aberto, principalmente quem jogou, quem explorou, quem pôde fazer muitas coisas dentro do jogo, acompanhar a história do jogo e todo o realismo que o jogo trazia, seja no modo, na forma de combate, seja na forma dos efeitos dos tiros, nos efeitos visuais, efeitos de luz, paletas de cores, nós temos aqui um jogo quase perfeito. Nós estamos falando aqui de um jogo belíssimo, que na antiga geração era impressionante, todos os níveis de detalhes que o jogo tinha. E se não bastasse, era um jogo que tinha um ritmo muito bom, um jogo que realmente entregava muito para quem estivesse jogando, não era enjoativo, ao contrário, era prazeroso fazer diversas missões, conseguir as recompensas, principalmente em fazer as missões do modo furtivo, que as recompensas eram ainda maiores. Então, quando paramos friamente para ver o que é Metal Gear The Phantom Pain e comparar outros jogos que são idolatrados até hoje, outras franquias que são mega idolatradas até hoje, realmente eu não consigo entender o porquê esse jogo esfriou o hype tão rápido. Não temos tanto tempo assim após, né, o seu lançamento, e muito recentemente, né, há pouco tempo após o seu lançamento, o jogo já não era tão falado, né, o jogo já não era tão jogado, e até mesmo quando lançou, muitos youtubers não trouxeram série, não sei se não curtiram trazer a série do jogo, pelo jogo ser um mundo aberto, enfim, é um jogo que acabou que não... digamos, como eu posso explicar da melhor maneira, é um jogo que, pelo seu tamanho, pela sua grandiosidade, pelo nome que ele carrega nas costas, estamos falando de uma das maiores franquias do mundo dos games, chamada Metal Gear. Nós temos aqui uma continuação direta, um mundo aberto para diversas as plataformas, e eu não entendi o porquê esse jogo não foi simplesmente uma febre, porque esse jogo não simplesmente foi falado por anos e anos e jogado por diversos youtubers e criadores de conteúdo. É um jogo que simplesmente esfriou muito rápido e que realmente eu queria uma explicação plausível para isso, e acaba que eu não tenho, porque quem jogou, quem conhece o jogo, mesmo com todos os problemas que tivemos e brigas e tudo mais, foi uma despedida com chave de ouro de Hideo Kojima, trazendo uma história extremamente cativante, personagens extremamente marcantes
marcantes, né? Que quando lembramos realmente missões como a própria missões da Kate, aquela snipe incrível e você tendo que capturá-la, assim, são momentos, né, que vão ficar na memória, são momentos lendários. E eu acho que muitas das pessoas não se permitiram jogar o jogo pelo seu início, que é um pouco mais parado, ele demora a engrenar um pouco e não se permitiram, de repente pode ter sido isso, mas quem pôde jogar e se entregar, entender as mecânicas do jogo e o seu funcionamento, pode realmente entender que Metal Gear The Phantom Pain ele é simplesmente uma obra de arte. Ele é um jogo que merecia muito mais atenção, muito mais hype e se manter na mídia por muito mais tempo do que ele se manteve, por todos os motivos, por gastos e outras coisas mais. Portanto, é um jogo que se justifica por si só, porém não justifica realmente um hype tão fraco, uma onda tão rápida e passar quanto foi The Phantom Pain. Nós temos aí jogos que são falados até hoje, nós temos exemplo do próprio Skyrim, que é um jogo de 2010 e que até hoje a galera joga, a galera fala. The Witcher 3, que também é um jogo de 2015, e são jogos que, ao meu ver, inclusive, não são tão bons quanto esse jogo aqui. Me perdoe, são grandes jogos, são grandes franquias também, mas não tem a grandiosidade desse jogo aqui. E eu não entendo exatamente o porquê The Phantom Pain também não entrou nessa galeria, desses jogos que são lendários, jogos que ficam sendo falados, sei lá, por 10, 11 anos, como um grande título que são lembrados para poder mencionar uma geração. E esse jogo deveria ser. E isso é algo que realmente não entendo, e um dos motivos de poder trazendo esse vídeo aqui e tá falando um pouco com vocês, porque se de repente você for uma dessas pessoas que acha que The Phantom Pain foi só mais um jogo, joguem, experimentem jogar, experimentem curtir toda a imersão que esse jogo tem, todo o realismo, todos os detalhes visuais, gráficos, história, missões, fazer o que esse jogo entrega e as possibilidades que esse jogo te dá para cumprir essas missões e fazer das melhores maneiras, as abordagens, a inteligência artificial dos inimigos, como ele percebe o Snake, enfim, é um jogo extremamente incrível e muito perfeito para ter tido um hype de pouco, sei lá, um ano, quem sabe, e não ter entrado na galeria desses grandes jogos que eu citei aí, como The Witcher 3, como o GTA V, o próprio San Andreas, entre outros jogos. E esse jogo deveria estar, porque mesmo com todos os problemas, o orçamento do jogo foi altíssimo, foi uma mega produção e um incrível trabalho de Hideo Kojima, que não pode ser manchado ou estragado por um problema ou coisas que ele teve com a Konami, e a Konami também acabou jogando coisas no ventilador, mas isso não deve estragar ou manchar a imagem de um jogo espetacular e que deveria, até hoje está sendo falado e jogado e está nessa galeria dos grandes títulos já feitos, principalmente de uma franquia incrível como a Metal Gear, e que eles conseguiram, que Hideo Kojima e sua equipe conseguiu trazer um mundo aberto incrível, que era justamente a desconfiança de boa parte da comunidade. Como iria ser um Metal Gear em mundo aberto, ele conseguiu ser simplesmente perfeito. Porém, infelizmente, boa parte dessa comunidade que queria saber como seria o mundo aberto de The Phantom Pain não se permitiu jogar, ou apenas jogou um pouco, ou se baseou em algumas pequenas e poucas opiniões e críticas ruins, e não se permitiram jogar o game, e acabou que foi minando até por boa parte da publicidade, boa parte dos criadores de conteúdo, fazendo com que o jogo não realmente chegasse de um marketing legal para a galera, que fosse falar de uma forma legal para quem viesse depois, né, para os novos jogadores pudessem falar: eu quero jogar Metal Gear. Não foi falado o suficiente, repassado o recado suficiente de que esse jogo era incrível, e com isso boa parte dos jogadores que vieram posteriormente acabou não jogando e não querendo poder ter a oportunidade de jogar um dos maiores jogos, né, que nós temos no mundo dos games. The Phantom Pain ele é simplesmente fabuloso e merecia muito mais atenção do que teve, com certeza.